Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, estamos de volta e mais uma edição do Mundial Telenotícias está no ar comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe conosco. Manifestantes desafiam os talibãs em data nacional do Afeganistão. Bandeiras do país foram agitadas em uma carreata para confrontar o grupo radical islâmico. Essas imagens mostram uma carreata pelas ruas de Cabul, a capital afegã. Os manifestantes agitam as bandeiras do país num gesto provocativo contra o Talibã, que quer impor os seus próprios símbolos depois de retornar ao poder. O dia 19 de agosto marca o fim do domínio britânico sobre o Afeganistão, ocorrido em 1919. Os talibãs disseram nos últimos dias que não vão retaliar opositores e que as mulheres não serão perseguidas como acontecia na ditadura imposta pelo grupo entre 1996 e 2001. Eles também pediram que os servidores públicos voltem a trabalhar para que a vida no país seja logo normalizada. E o embaixador afegão no Tajiquistão rejeitou o governo do Talibã no país. Ele disse ainda que a província de Panjshir, ao norte de Cabul, serviria como reduto da resistência liderada pelo autoproclamado presidente em exercício, Abdullah Saleh. O primeiro vice-presidente afegão, Saleh, disse na terça-feira que ele era o legítimo presidente interino do Afeganistão, depois que o presidente Ashraf Ghani fugiu do país quando os insurgentes do Talibã tomaram a capital Cabul. O paradeiro de Saleh era desconhecido e o embaixador Zahi Akbar, um tenente-general que ocupou cargos importantes na segurança do Estado afegão antes de se tornar embaixador, atribuiu a derrota a Ghani e substituiu seu retrato na embaixada por um de Saleh. A região se tornou um centro da resistência anti-Talibã. No entanto, não está claro o quão significativa qualquer resistência pode ser de Saleh, um dos assessores mais próximos de Massoud, ou se a resistência foi um prelúdio para um acordo com o Talibã que até agora não entrou na área. Falando do exílio, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente afegão Ashraf Ghani disse que deixou Cabul para evitar um derramamento de sangue. Ele negou relatos de que levava grandes somas de dinheiro com ele ao deixar o palácio presidencial. Ghani foi duramente criticado por ex-ministros por deixar o país repentinamente quando as forças do Talibã entraram em Cabul no domingo. Ele disse em um vídeo transmitido pelo Facebook que se tivesse ficado estaria testemunhando um derramamento de sangue em Cabul. Este foi o primeiro comentário público desde que foi confirmado que Ashraf Ghani estava nos Emirados Árabes Unidos. Ele acrescentou que deixou o país a conselho de funcionários do governo. O membro do gabinete político do Talibã, Anas Haqqani, se reuniu com o ex-presidente afegão Hamid Karzai e com o presidente do Conselho de Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah. O principal líder político do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, voltou do Catar ao Afeganistão, de acordo com Mohamed Naim, porta-voz do gabinete político do Talibã no Catar. Antes de partir, Baradar se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed, em Doha, onde discutiram a atual situação afegã. Eles concordaram em envidar esforços para alcançar a reconciliação política plena e buscar uma transição pacífica de poder.
Sara Karimi estava esperando na fila há quase 3 horas para sacar dinheiro de um banco em Cabul, quando o gerente se aproximou e pediu que ela saísse com o som de tiros ecoando à distância. Foi neste momento que Sara, a cineasta afegã, que é a primeira mulher a chefiar a organização estatal de filme afegão, decidiu sair do país com a família, e mesmo sabendo que havia caos no aeroporto de Cabul. Ao sair do banco e não conseguir encontrar um táxi para casa, Karimi começou a correr pelas ruas e registrou o momento em um vídeo postado no Instagram com mais de 1 milhão de visualizações. Ela contou sobre a fuga que disse ter sido possível graças aos governos turco e ucraniano. Karimi e a família deveriam partir em um voo que retirava cidadãos ucranianos, mas na confusão no aeroporto, o acesso ao voo foi interrompido e o avião decolou sem eles. A cineasta conta que esse foi o momento mais triste da vida dela. Mas Karimi procurou os funcionários que a ajudavam e foi orientada a se afastar da multidão. Horas depois, funcionários que ela não identificou a levaram com a família para outra parte do aeroporto e, finalmente, eles embarcaram para a Turquia e depois Ucrânia. No Haiti, as funerárias tiveram que lidar com um grande número de cadáveres que chegaram desde o devastador terremoto do último fim de semana na cidade de Les Cayens. Os corpos foram amontoados do lado de fora de algumas das funerárias. As autoridades disseram que o terremoto matou 1.941 pessoas e feriu outras 9.900. Mas, com as equipes de resgate ainda retirando corpos dos escombros, a contagem pode aumentar. O gerente de uma das funerárias disse que está tendo problemas para guardar tantos corpos. Ele disse que o necrotério recebeu 41 desde sábado, incluindo 6 crianças. A apenas algumas ruas de distância, outro necrotério recebeu 90 corpos desde sábado. E entre os que sobreviveram aos tremores, 600 mil pessoas ainda precisam de ajuda humanitária no Haiti. 135 mil famílias foram desalojadas no país mais pobre das Américas. Os desabrigados montam barracas na região central e no entorno do aeroporto à espera de algum tipo de ajuda. O governo se prontificou a acelerar as remessas, mas poucos carregamentos chegaram até agora. Os flagelados pelos terremotos, neste momento, não têm comida e água potável porque muitos reservatórios foram destruídos pelos tremores. Países vizinhos como o Chile, Colômbia, República Dominicana, México e Venezuela e até mesmo Taiwan têm enviado remédios, alimentos não perecíveis e outros suprimentos. De Porto Rico, chegaram médicos e equipes de resgate. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett disse que espera discutir sobre o Irã com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington no final de agosto. A Casa Branca ainda não estendeu um convite oficial a Bennett. Bennett disse em entrevista coletiva ser uma reunião importante com o presidente Biden com foco no Irã. Ele acrescentou que Israel está focada em uma política de parceria que vise conter a desestabilização e atividade regional negativa do Irã, além dos abusos aos direitos humanos, o terrorismo e até uma explosão nuclear. As negociações entre Teherã e 6 potências mundiais para reviver o pacto nuclear encerrado há 3 anos pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão paralisadas desde o início de abril. Bennett vê um Irã com armas nucleares como uma ameaça iminente. Teherã nega estar desenvolvendo uma bomba. E agora vamos fazer uma pausa e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica,
e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. As crianças do condado de Broward, na Flórida, voltaram às aulas em meio a um aumento na Covid, mas a disseminação da variante Delta já está interrompendo o novo ano escolar em alguns dos estados mais afetados. A Flórida passa pelo nível mais alto de hospitalizações pela Covid, com quase 17 mil pacientes. Os Estados Unidos registraram mais de 37 milhões de casos de Covid desde o início da pandemia. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, descartou a obrigatoriedade de máscaras em escolas públicas, mas alguns superintendentes rejeitaram a ordem do governador e determinaram o uso nas escolas. O número de crianças hospitalizadas com Covid-19 está aumentando em todo o país, uma tendência que especialistas em saúde atribuem à variante Delta ser mais provável de infectar crianças do que a cepa alfa original. O sul dos Estados Unidos continua sendo o epicentro do último surto, com a Flórida relatando o registro de quase 26 mil novos casos na semana passada. E a cidade de Nova York vai comemorar com um show musical o retorno das atividades artísticas depois dos piores momentos da pandemia de coronavírus. Foram convidados artistas consagrados como Paul Simon, Bruce Springsteen e Barry Manilow. O show será realizado neste sábado no Central Park e só pessoas vacinadas ou negativadas para a doença poderão comparecer ao local do espetáculo. Nova York foi uma das cidades mais castigadas da pandemia de Covid-19, com 2 milhões e 200 mil notificados da doença e 55 mil mortos. Como em outros lugares do planeta, ela teve que sacrificar as agendas do mundo artístico para evitar contaminações. Depois que a mutação Delta começou a circular, a cidade ainda precisou reforçar as medidas preventivas. Frequentadores de academias de ginástica, bares, restaurantes, museus e cinemas têm acesso mediante a apresentação de comprovantes de vacinação. Com a exigência, a Prefeitura decidiu reabrir os espaços culturais, muitos deles fechados desde março do ano passado. E os Estados Unidos vão reforçar a vacinação de quem já foi imunizado contra a Covid-19. A terceira dose de proteção será aplicada no mês que vem. A circulação da mutação Delta entre os norte-americanos motivou as autoridades de saúde a decidir sobre o reforço. A nova etapa de imunização vai começar daqui a um mês, no dia 20 de setembro. Inicialmente, serão priorizadas as pessoas que tomaram as 2 doses de vacinas há pelo menos 8 meses, porque já se sabe que, com o passar do tempo, os imunizantes perdem gradualmente o poder de proteção. Os pacientes vacinados com a Johnson & Johnson de injeção única também devem receber a terceira dose mais adiante. Os trabalhadores de saúde, idosos e portadores de comorbidades novamente vão encabeçar a lista de reforço na imunização. Os dados atuais não indicam que as doses de reforço da Covid-19 são necessárias, disse a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde. Falando em uma entrevista coletiva, a cientista perguntou sobre a necessidade de reforços para aumentar a proteção contra a doença. A cientista Soumya Swaminathan disse que para a OMS os dados atuais não indicam que sejam necessários reforços. O conselheiro da OMS, Bruce Aylward, referindo-se às vacinas de reforço administradas em países de alta renda, disse que, apesar de haver vacinas suficientes em todo o mundo, elas não estão indo para os lugares certos na ordem certa. O diretor-geral da OMS acrescentou que a organização está chocada
com a notícia de que as vacinas da Johnson & Johnson na África do Sul estão deixando o continente e indo para a Europa. E agora o tênis profissional. Herbert Hurkacz garantiu uma vaga no Western and Southern Open após derrotar o ex-bicampeão Andy Murray em 2 sets. Herbert encerrou a partida em 7-6 e 6-3 para criar um confronto com o espanhol Pablo Carreño Busta, que despachou o alemão Dominic Koepfer por 6-4 e 6-2. O 12º campeão canadense Félix Auger-Aliassime também avançou em Cincinnati após vencer o atual medalhista de prata nas Olimpíadas da Rússia, Karen Khachanov. Já o búlgaro Grigor Dimitrov derrotou Alexander Bublik do Cazaquistão por 6-3 e 7-5. A tenista japonesa avança às oitavas de final do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A vitória veio depois de mais uma polêmica com a imprensa. Osaka bateu a americana Coco Gauff, de apenas 17 anos, por 2-1 com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Ela superou o incidente desta semana quando um jornalista insinuou que ela se utiliza da mídia quando lhe convém. Nas oitavas, a adversária da japonesa será a suíça Jill Teichmann, na noite desta sexta-feira. Ciclistas participam nesta quinta-feira da etapa de Requena, a sexta do calendário da Volta da Espanha. O percurso total é de 159 quilômetros. Na etapa de Tarracon, a Albacete, o belga Jasper Philipsen, de 23 anos, saiu vitorioso depois de 184 quilômetros de estrada. O tempo dele foi de 4 horas, 24 minutos e 51 segundos. Ele levou a melhor no sprint final sobre o holandês Fabio Jacobsen, que havia vencido a etapa anterior. Foi a segunda vitória de Philipsen na atual competição, agora liderada pelo francês Kenny Elissonde. As etapas de Requena a Alto de Cullera e de Gandia ao Porto de Tibi têm circuitos de montanha. Manuel Locatelli, um dos melhores jogadores da Itália na Euro 2020, concluiu um empréstimo de Sassuolo para a Juventus, foi o que disse o time de Turim. O negócio inclui uma obrigação de compra de 37,5 milhões de euros no final da temporada 2022-2023, sujeito a certas condições. O meio-campista de 23 anos, nascido em Lecce, marcou 2 vezes na vitória da Itália por 3-0 sobre a Suíça na fase de grupos para ajudar a garantir uma vaga nas oitavas de final. Ele fez 3 gols pela Itália em 15 partidas. A Juventus passou por uma campanha difícil na temporada passada, com o atual campeão terminando em 4º lugar sob o comando do técnico estreante Andrea Pirlo. Isso levou Maximiliano Allegri a retornar para assumir o cargo de técnico pela segunda vez. Eles começam a temporada 2021-2022 da Série A na Udinese no domingo. E agora vamos a mais uma pausa e já voltamos. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808.
Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Em Israel, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv usaram células de pacientes com câncer no cérebro em uma impressora 3D para fazer o modelo do tumor. A ideia é testar a eficácia de tratamentos potenciais antes de usá-los para valer nos pacientes. Os cientistas extraem um pedaço do tumor do cérebro de um paciente e o usam para imprimir um modelo compatível com os exames de ressonância magnética. O sangue do paciente é então bombeado através do tumor impresso, feito com um composto que imita o cérebro, seguido por um medicamento ou tratamento terapêutico. Embora pesquisas anteriores tenham usado essa bioimpressão para simular ambientes de câncer, os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv dizem que são os primeiros a imprimir um tumor viável. O tratamento pode ser promissor se o tumor impresso encolher ou se reduzir a atividade metabólica contra o grupo de controle. O glioblastoma é a forma mais comum de câncer cerebral em adultos. Ele se espalha rapidamente para outras partes do cérebro, dificultando o tratamento. A Alemanha retirou cerca de 500 pessoas do Afeganistão desde domingo, apesar das cenas caóticas e às vezes violentas no aeroporto de Cabul. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, acrescentando que 1/5 das pessoas resgatadas era afegão. O ministro disse que os chanceleres do grupo de países industrializados do G7 discutirão os próximos passos durante uma reunião virtual em um esforço para coordenar os voos de resgate. Mais de 200 pessoas retiradas de Cabul chegaram à França na quarta-feira, o terceiro voo transportando cidadãos franceses. O embaixador da Grã-Bretanha no Afeganistão disse que a missão diplomática britânica retirou cerca de 700 pessoas na terça-feira. Já a Austrália relatou que 26 pessoas chegaram no primeiro voo de Cabul, enquanto a Dinamarca retirou 84 pessoas em um avião militar. A Espanha quer transportar cerca de 500 pessoas, incluindo funcionários da Embaixada Espanhola e afegãos que trabalharam com eles e com as famílias dos diplomatas. A Eslovênia disse que espera novas discussões sobre o Afeganistão após uma reunião dos ministros do interior da União Europeia. O país detém atualmente a presidência rotativa do Conselho Europeu. Depois de uma conferência extraordinária sobre a crise migratória na região do Báltico, o ministro do interior da Eslovênia, Aleš Hojs, disse a repórteres esperar que uma reunião semelhante seja convocada para discutir o Afeganistão. Uma reunião de crise pode acontecer em questão de dias, embora não esteja imediatamente claro se será novamente entre os ministros do interior. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que o Canadá está tentando obter o máximo possível de refugiados elegíveis para sair do Afeganistão, mas culpou o Talibã por impedir muitos de chegar ao aeroporto de Cabul. Trudeau disse a repórteres em Vancouver que o fator limitante disso tudo não é a papelada ou as conexões com o governo canadense, e sim que as pessoas não conseguem chegar ao aeroporto para deixar o país. Cerca de 5.000 diplomatas, equipes de segurança, trabalhadores humanitários e afegãos foram retirados de Cabul nas últimas 24 horas, e os voos militares continuarão todo dia. Trudeau disse que o Canadá planeja aceitar pelo menos 21.000 refugiados afegãos. Ele disse ainda que o Canadá não tem planos de reconhecer o Talibã como governo do Afeganistão após a tomada de poder por parte do movimento islâmico de Cabul.
E os Estados Unidos dizem que não é possível escoltar até o aeroporto de Cabul os interessados em deixar o Afeganistão. As tropas americanas estão concentradas em proteger o terminal de novas invasões em massa. Segundo o Pentágono, o país tem, neste momento, cerca de 4.500 militares envolvidos na vigilância do terminal. Eles têm convivido com os combatentes talibãs sem agressões mútuas e os canais de comunicação entre os dois lados estão abertos. A intenção dos americanos é estabelecer um corredor de fuga o mais rápido possível para que as pessoas cheguem ao aeroporto sem problemas. O Pentágono admitiu que não esperava uma dissolução tão rápida do governo afegão com a retomada talibã. Os serviços de inteligência apontavam cenários variados que incluíam uma guerra civil, um acordo de paz e a própria retomada do grupo islâmico, mas em um período de tempo mais demorado, que poderia chegar a anos depois da desocupação. A comissária europeia de Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse que o bloco precisa retirar imediatamente as pessoas que trabalham para os Estados-membros do Afeganistão e evitar uma crise migratória. Para ela, não se deve esperar até que as pessoas cheguem às fronteiras. Em um discurso em vídeo, a comissária fez um apelo de que é preciso ajudar os refugiados antes disso. Ela acrescentou que pediu aos Estados-membros que intensifiquem o reassentamento de funcionários locais que trabalham para grupos de direitos humanos, jornalistas e a União Europeia. Cerca de 5.000 diplomatas, equipes de segurança, trabalhadores humanitários e afegãos foram retirados de Cabul nas últimas 24 horas. Milhares de afegãos, muitos dos quais ajudaram forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos ao longo de 2 décadas, estão desesperados para deixar o país e as pessoas estão inundando o aeroporto de Cabul. A emoção marca a volta de norte-americanos que estavam no Afeganistão. Eles estão retornando em voos diários. A desocupação já havia começado de forma programada, mas foi acelerada pela chegada do grupo islâmico à capital afegã. Muitos desembarques são de militares que serviram as Forças Armadas durante os 20 anos de ocupação no país asiático. As autoridades americanas estimam que 5.000 pessoas, entre diplomatas, equipes de segurança, trabalhadores de entidades humanitárias e afegãos, já chegaram aos Estados Unidos. Ainda há mais viagens previstas depois de uma breve interrupção por causa da invasão de imigrantes desesperados ao aeroporto de Cabul. O governo cubano aperta o cerco sobre o uso das redes sociais no país. Elas foram determinantes para os grandes protestos contra o governo acontecidos em 11 de julho. Um decreto assinado nesta semana proíbe publicações que atinjam o prestígio do país e classifica infratores como terroristas virtuais. O governo cubano tem o monopólio do controle da internet móvel, que funciona há 2 anos na ilha. O presidente Miguel Díaz-Canel declarou que o decreto visa conter as fake news, os conteúdos ofensivos e a desinformação. As novas restrições também visam impedir mobilizações que perturbem a ordem pública. O descumprimento das normas vai ser punido com a suspensão dos serviços de internet. Os críticos do decreto dizem que ele é arbitrário e que Cuba está formalizando a repressão digital. Jovens defendem o direito de expressão e alguns analistas chegam a falar em totalitarismo. E daqui a pouco a gente está de volta com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço.
mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. Na Grécia, um incêndio devastou uma das últimas florestas de pinheiros remanescentes perto de Atenas e chegou a uma perigosa distância das casas. O povoado de Vilia, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Atenas, e outras 6 vilas foram esvaziados quando o fogo alcançou a estrada e circundou o vilarejo. Mais de 400 bombeiros, incluindo 143 da Polônia, além de voluntários, combateram o incêndio. O fogo, que foi alimentado pela forte ventania, começou na segunda-feira, mas já foi controlado. Mais de 500 incêndios florestais aconteceram nas últimas semanas em toda a Grécia, devastando áreas de floresta e forçando deslocamentos de milhares de pessoas. O país tem passado por algumas das temperaturas mais altas registradas em décadas, em ondas de calor prolongadas no verão. Nos Estados Unidos, moradores de algumas regiões da Califórnia estão saindo de casa às pressas. Elas fogem dos incêndios florestais descontrolados. Estas moradoras haviam se mudado para a costa oeste americana há 8 meses, na expectativa de cultivar plantações sustentáveis para crianças. Depois de comprar as terras e os animais, elas começaram a pôr os planos em prática, mas se viram obrigadas a abandonar tudo porque os focos de incêndio estão descontrolados na vizinhança. As agricultoras vão se abrigar provisoriamente em um acampamento da Cruz Vermelha com capacidade para 60 pessoas. Enquanto isso, um dos focos de incêndio destruía uma escola, um posto dos Correios e dezenas de casas em um pequeno condado de 1.200 moradores a leste de Sacramento. O avanço das queimadas forçou a retirada de 11 mil pessoas de suas casas até agora na região. E nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e o Museu Universal de Hip Hop se uniram para apresentar os shows como parte da New York City Homecoming Week. O evento de música ao vivo é parte de uma celebração municipal de uma semana da cidade à medida que as taxas de vacinação aumentam e o vírus diminui. Os shows começaram no Bronx, com Cool More D e KRS-One como atração principal. O show de terça-feira em Staten Island contou com aparições dos Force MDs. O headliner da noite de quarta-feira no Brooklyn foi Big Daddy Kane. Nesta quinta, o Too Short fechou os shows no Queens. E nos Estados Unidos, o cantor Robert Sylvester Kelly foi a julgamento no Brooklyn sob a acusação de ser o líder de um esquema de 2 décadas em que recrutou mulheres e meninas menores para sexo. Os discursos de abertura estão sendo entregues a um júri de 7 homens e 5 mulheres que decidirão o destino de Kelly, de 54 anos. Kelly, 3 vezes vencedor do Grammy, cujas canções incluem I Believe I Can Fly e Bump and Grind, se declarou inocente. O julgamento, adiado várias vezes pela pandemia, deve incluir detalhes sinistros sobre os supostos abusos de Kelly, incluindo o depoimento de algumas acusadoras e de pelo menos um acusador.
Os promotores argumentarão que Kelly usou uma comitiva de gerentes, guarda-costas e outros para recrutar mulheres e meninas, às vezes em shows, para ele fazer sexo e abusar das vítimas. Ele teria ainda agravado os abusos. Kelly é acusado de exigir que as vítimas demonstrassem compromisso absoluto e obedecessem às regras rígidas, incluindo comer ou ir ao banheiro apenas com permissão dele, não olhar para outros homens e chamá-lo de papai. Kelly pode pegar décadas de prisão se for condenado. Ele já está preso há mais de 2 anos. Argentinos fizeram uma grande passeata contra o desemprego pelas ruas da capital Buenos Aires. Cerca de 10% da população ativa está sem trabalho. A passeata reuniu cerca de 70 mil pessoas, segundo as centrais sindicais envolvidas. Movimentos semelhantes aconteceram em outras 22 províncias do país. A taxa de desemprego entre os argentinos chega a 10%, enquanto a pobreza atinge 42% da população. Os sindicatos cobram a abertura de postos de trabalho e a ampliação dos programas sociais, assim como o reforço nos refeitórios populares. O governo argentino busca crescer 7% este ano para conter a forte recessão iniciada em 2018, que foi agravada pela pandemia de Covid-19. Muçulmanos xiitas na capital afegã, Cabul, disseram que estavam livres para comemorar o dia mais sagrado do calendário religioso nesta quinta-feira. Eles ocuparam as ruas dias depois que o Talibã, a linha dura sunita, assumiu o controle. Homens se reuniram em multidões, batendo nas costas até sangrar para marcar a Ashura, que cai no 10º dia do mês lunar de Muharram, este ano em 19 de agosto, e comemora o martírio em 680 d.C. de Imam Hussein ibn Ali, perto de Kerbala, no que hoje é o Iraque. Hussein era um dos netos do profeta Maomé. Os fiéis usaram lâminas afiadas, presas em correntes curtas, e batiam no próprio corpo até não suportar mais de tanta dor e desidratação. Na quinta-feira, manifestantes com bandeiras saíram às ruas de mais cidades afegãs à medida que a oposição popular ao Talibã se espalhava. E uma testemunha disse que várias pessoas foram mortas quando os militantes atiraram contra uma multidão em Assadabad, no leste. Já no Irã, devotos muçulmanos xiitas marcaram a Ashura com uma procissão fúnebre em Teherã. Os xiitas marcam o festival com grandes rituais públicos, às vezes também envolvendo autoflagelação sangrenta ou cortes para significar uma ligação com os sofrimentos de Hussein, cuja morte simboliza uma luta mais ampla contra a opressão e tirania. Milhares realizaram seus rituais em Teherã enquanto seguiam medidas de saúde como o uso de máscaras em meio à pandemia de Covid-19. Entidade que combate a realização de testes nucleares pede que países confirmem o compromisso de não realizá-los. O maior desafio é atrair não signatários como a Coreia do Norte. O australiano Robert Floyd, de 63 anos, é o novo secretário-geral da comissão que prepara a implantação do Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares, criado em 1996. A entidade comanda 300 organizações ao redor do mundo para monitorar testes nucleares secretos. Quando o tratado entrar em vigor, será possível formalizar as inspeções nos locais suspeitos e efetivar as proibições. A principal missão de Floyd é fazer com que 8 dos 44 países signatários do tratado confirmem seus compromissos. A China, o Egito, o Irã, Israel e os Estados Unidos, por exemplo, não ratificaram suas posições. A Coreia do Norte, o Paquistão e a Índia não assinaram o compromisso e os norte-coreanos realizaram testes nucleares em 2017.
Em Nova York, gladiadores em armaduras medievais lutam com espadas de aço e machados um sábado por mês no Central Park. Em confrontos de 1 a 1, os membros do Gladiators New York City usam armaduras que pesam até 45 quilos. Nos confrontos, os gladiadores de fim de semana batem forte, além de usarem técnicas de MMA. As lutas de contato total são divididas em 3 rodadas de 1 minuto. Em combates corpo a corpo, até 4 cavaleiros lutam até o fim, até que só um fique de pé. Mas por que eles fazem isso? Alguns dizem que é por causa da violência, outros dizem que adoram bater nas pessoas e apanhar também. O Gladiators New York City, uma espécie de programa de artes marciais gratuitas e fitness, foi fundado há 8 anos por Damian DeGrazia, e o caminho para ele ensinar artes marciais para crianças e aspirantes a cavaleiro foi bastante incomum. Além da Força Aérea dos Estados Unidos, ele se formou pela Universidade de Colômbia, fez um mestrado em finanças na Universidade de Harvard e, em seguida, se tornou consultor de gestão da Morgan Stanley. Foi quando o então executivo percebeu que o dinheiro não o motivava e era hora de encontrar um novo propósito. E a maneira de ajudar as pessoas que ele encontrou foi fundar uma organização sem fins lucrativos que oferece aulas de artes marciais e fitness gratuitas para todos aqueles que as procuram. Saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão.